Quando acabássemos, deviam dizer: morreu um poema. Esse devia ser o objetivo da nossa vida. Uma pessoa humana é aquela que larga o ego e abraça o amor, de alguma forma. E dessa maneira abre-se verdadeiramente às pessoas e ao mundo. Luís Eusébio é um ator português que divide o seu tempo entre Lisboa e Londres. Começou a dar os seus primeiros passos no teatro com apenas 8 anos de idade. A sua primeira participação televisiva foi na série emitida na RTP1 e RTP2 Diário de Sofia, ao lado da enorme Marta Gil. Mostra-nos uma faceta sua completamente diferente no papel de vilão na série Aposta que Amas. Passa ainda por séries totalmente diferentes como Ministério do Tempo ou Rebelde Way. Recentemente tem dado cartas na série A Espia, A Crónica dos Bons Malandros e em breve poderemos vê-lo no papel de Francisco Sá Carneiro, na série Três Mulheres. Tem um talento interminável e uma busca constante pela perfeição. Prefere um chá a um copo de vinho, prefere um livro à televisão, prefere o dia em vez da noite e prefere o silêncio à confusão. É a pessoa a quem eu gosto de chamar um verdadeiro e bom intelectual. Hoje, no Pessoas Humanas, Luís Eusébio. Quem é Luís? É a Marta Gil, claro. Mataste-me agora. Conseguiste superar a intro da Filipa Galrão, sim senhor. Pronto, o Luís estava aqui muito ansioso porque achava que eu ia fazer uma grande intro e estive a preparar-me exaustivamente para fazer esta intro, mas não. A minha anfitriã de hoje foi a Marta Gil. É uma pessoa que já se cruzou na nossa vida várias vezes. Verdade. Não é? E já nos conhecemos, parece que não, há quase 20... há praticamente 20 anos mesmo. Sim. Parece que foi ontem, não é? Que nos conhecemos pela primeira vez no Diário de Sofia. Mas já passou aqui uma data de tempo, Luís. Eu ainda estou um bocado emocionalmente mexido ok, com esta então intro. podemos ficar Peraí, aqui mais um desculpa. bocadinho. Não. Alguma coisa que a Marta tenha dito que não seja verdade? Epá, não. O chazinho, eu devia ter posto aqui chazinho, era isso? Sim. O Luís não consegue dizer nada. Mas a questão é que eu também gosto de vinho, mas acho que a Marta está muito séria. Achei muita graça. Ela está muito séria quando diz que eu gosto mais de calma, ou, neste caso a analogia chá, vinho. Sim, sou uma pessoa mais quietinha, ao contrário do que possa parecer. Normalmente as pessoas têm a ideia que os atores são uns grandes malucos e que andam sempre na boa vaiala, na boémia, naquela coisa maluca, não é? Sim. Tu não tens nada a ver. Não, eu tenho momentos em que gosto de sair à noite e de conviver, mas normalmente sou até uma pessoa um bocadinho mais recatada e não... Isto pode parecer um bocadinho feio dizer, mas muitas vezes, se eu estiver com muitas pessoas muito tempo, sinto-me drenado, sabes? E depois preciso de algum tempo sozinho para me recarregar. Então, talvez por isso as minhas rotinas passem por coisas mais simples, estar em casa, ler um livro. Não sou intelectual, isso também. Assim, Não és, de todo. Não. Pronto, é assim. A Marta, é a observação da Marta e é o ponto de vista dela. A Marta é linda. A Marta é linda. Sim. Efetivamente, ela gravou-me isto e disse: eu vou gravar. E gravou, porque ela hoje estava muito atarefada com uma série de coisas, mas teve tempo e arranjou tempo para te fazer aqui uma intro bem bonita. Assim, eu quase que me desmanchei aqui, quase que soltei uma lágrima aqui, porque eu fui totalmente apanhado de surpresa. Claro, por isso é que as pessoas vêm ao Pessoas Humanas. Não é? Vamos ao básico. O que é Ok. ser ator, Luís? Vamos ao básico. Começas logo por uma difícil. Eu sinto sempre que não sou a pessoa mais indicada para responder este tipo de questões, porque eu não sei se tenho uma resposta geral, eu tenho só aquilo que é a minha resposta. E para mim o processo, ou o ser ator, para mim, na minha história, foi simplesmente aceitar quem sou. Portanto, foi uma coisa que esteve sempre presente em mim, na minha vida. Eu nunca tive qualquer tipo de busca no sentido de eu quero trabalhar como ator ou muito menos quero ser famoso. Nunca tive nada desse género. Eu comecei a fazer teatro em miúdo porque era um bocadinho rebelde e achavam que era um bom sítio para canalizar as minhas energias, e depois continuei no secundário. Depois, entretanto, surgiu o Diário de Sofia e surgiu a Confluência e surgiu isto e surgiu aquilo.
E eu, a determinada altura, simplesmente senti que, para além de ter aquelas pressões todas da sociedade, que tens de ter uma profissão normal, e eu também já tinha uma vida um bocadinho complexa na altura, foi só, não, mas eu sou assim, eu sou feliz a fazer isto, eu sou feliz no meio destas pessoas, eu sou feliz a aprender com estas pessoas. Então, para mim, ser ator foi simplesmente aceitar quem sou. É uma coisa que eu sinto que está tão ligada a mim, que foi eu aceitar quem eu sou, e depois passou por aceitar que eu tenho uma voz, depois passou por aceitar que tenho algo a dizer, e pronto, foi isso. Portanto, ser ator, na realidade, não creio que seja isto, mas para mim é isto. Foi E um aceitar quem eu ator sou. finge mais ou revela demais sobre si? Eu acho que um ator, o tipo de ator ou de atriz que eu admiro, são pessoas que, se tu as queres conhecer, acabas por fazê-lo se estiveres atento ao trabalho deles. Portanto, revela-se. Não é? Porque as pessoas não têm muito essa noção, porque quando és ator e quando tens esse rótulo, estás sempre a fingir. É o oposto. E as pessoas não é? não conseguem perceber muito bem que às vezes Ou aquela há uma coisa, diferença muito grande. se tu és ator, deves mentir muito bem. Não, nós trabalhamos exatamente para o oposto. Ou, como dizia o Meisner, não é? Acting is the art of not acting. Não é? Portanto, é realmente encontrares verdade e trabalhares com essa verdade. Portanto, é o oposto de mentir. Não é? Portanto, depois Diria também eu. não chegas ao público. Isto agora é uma coisa extremamente elitista entre atores. Não Nós chegas. podemos fazer essa coisa da câmara. Podes olhar para ali, é a tua câmara. Mas se não fizeres a coisa com grande verdade, ou se as pessoas não acreditarem realmente que estás a sentir aquilo, não é? É a diferença entre os bons atores e os maus atores, aquilo também não passa nada. E estás a ver um boneco, e acho que isso é a grande diferença. Principalmente, tu trabalhas, já fizeste teatro e fazes teatro, mas tens uma carreira. Pronto, não posso dizer assim, uma grande carreira já. Mais em termos televisivos e cinema, é tudo muito mais próximo, no fundo. E se estás a mentir muito, nota-se muito mais. Bom, eu posso fazer citações clichê aqui. Podes. Aliás, citação clichê Número by Luís Eusébio. Não, de Marlon Brando, que dizia when it's true, you can feel it in your bones. Não é? Portanto, isto para dizer que quando é verdade tu sentes, seja qual for o meio, seja se estás na televisão, no teatro ou na rádio, porque existe eu não quero parecer muito esotérico, mas existe uma certa energia que passa e que a outra pessoa sente. É como quando tu estás a falar com uma pessoa e tu consegues perceber se ela realmente está a dizer alguma coisa sentida, ou que vem de um sítio que de repente, espera aí, o que é que... É uma certa energia que passa, e eu creio que tu consegues criar essa conexão com o público quando no momento estão coisas a acontecer no momento que são reais. E uma pessoa está a ver aquilo e não consegue ficar indiferente, porque é real. Porque por ser real afeta, mexe com ela, mesmo que ela não perceba como. Tu, quando estás a trabalhar em televisão, ou talvez a diferença entre televisão e teatro, na realidade eu sinto que não há diferença nenhuma. Portanto, eu pelo menos trabalho da mesma maneira. Quando tu és um bocado mais expansivo porque tens que preencher uma sala, como um palco, talvez possa parecer exagerado e ser um pouco mais difícil. E quando estás a fazer cinema ou televisão, como trabalhas por planos, não é? Portanto, se eu estiver a fazer um plano fechado... O plano são os olhos das pessoas, não é? Tu podes trabalhar com pequenos pormenores, onde às vezes tu podes emocionar mais uma pessoa numa cena dramática, não chorando, mas estando lá a emoção, do que se estiveres, por exemplo, num palco a chorar aos berros, porque a cena assim exige. Talvez seja essa a E isso são diferença. técnicas diferentes. E atenção que há pessoas que são muito boas em teatro Sim. e podem não ser extraordinárias em televisão. E acontece, e o oposto. Sim. E isso não tem mal nenhum. Atenção. Zero. Dizem que quem é bom ator em todo lado. No entanto, eu defendo que nem todo bom ator num sítio pode ser noutro. E eu já vi casos disso. Eu concordo contigo. Como há atores que preferem mais televisão do que teatro. E há muito aquele estigma. Se não gostas de teatro... Não... Há muitos estigmas na profissão, não é? na profissão. É uma coisa muito cansativa, porque às vezes parece que somos um bocado elitistas uns com os outros, não é? É estúpido, não faz sentido É tonto, nenhum. porque realmente nós sabemos, e muitas das pessoas, creio eu, defendem a diversidade em todos os níveis, não é? E portanto, tu tens que ter todo o tipo de atores e atrizes, e tens que ter
todo o tipo de linguagens, ou pelo menos deve existir esse espaço, mas depois existem lutas, existem quesílias, ou seja, há uma então que é super comum em Portugal, que é aquele clichê dos atores de telenovela versus atores de teatro. Sim, não. Eu, Eu acho que já está mais batido, sabes? se calhar já está um bocadinho Eu mais acho que calmo. isso antigamente era mais Mas, agressivo. mas imagina, eu sou super honesto com isto. Eu nunca tive a oportunidade de fazer um papel grande numa novela ou algo do género. Mas se me propusessem e eu eventualmente se aceitasse, assusta-me um bocado a ideia, porque eu sei que é um produto, exige uma flexibilidade emocional e é uma maratona gigante em termos de cansaço físico também, e as horas que tu filmas e as cenas e tudo. É tão exigente para fazer bem feito que eu acho que eu se calhar ia andar ali um bocadinho aos papéis ao início, tenho a certeza, e não tenho problema nenhum em dizer. No entanto, se me convidassem para fazer outra coisa, eu se calhar estaria mais confortável. Portanto, o meu pensamento tem que ser, não, eu tenho que respeitar as pessoas, em geral, qualquer pessoa, mas as pessoas que trabalham naquele meio, mesmo que seja uma coisa que talvez não seja artisticamente o que me seduz mais, é difícil de fazer bem feito. Portanto, eu nunca percebi essas quesílias. Não, e depois é o teatro dito comercial, com o teatro mais elite. Bom, eu agora fazia aqui só um podcast a falar disto, mas não vou falar. Alguma vez te sentiste perdido assim no teu caminho, sem saber o que é que... Se isto era a tua luz ao fundo do túnel, ou haveria mais luz ao fundo do túnel? Tantas vezes, David. Senti-me perdido tantas vezes. Como eu te disse, eu nunca almejei fazer uma carreira ou trabalhar, embora sonhasse fazer e ainda sonho com determinadas coisas, mas nunca foi, sei lá, eu não nasci a dizer eu quero fazer isto. Eu simplesmente já fazia desde criança. E era onde, como eu te disse há pouco, onde eu me sentia na realidade livre e capaz de ter algum tipo de voz e de me expressar. Nesse trajeto, que brincar a brincar já são de alguns anos, é óbvio que eu tive muitas vezes perdido. Estamos a falar de 20 anos, já podia ter nascido uma pessoa Sim, e já estava sim, na sim. faculdade. Vês? Imagina, eu cresci na casa do meu avô e o meu avô faleceu realmente quando eu tinha 20 a fazer 21. E eu, a partir daí, fiz-me um bocado à vida, portanto, sem qualquer tipo de estrutura. E isso aí dificultou muito, ainda mais, as logísticas da vida e tentar perseguir uma coisa tão difícil quanto isto. E eu acho que se tivesse realmente objetivos muito fixos, teria desistido, mas nunca os tive. Mesmo quando eu fui para Londres e entrei na Identity, eu fui fazer as audições para a escola simplesmente porque era um sonho que eu tinha estudar em Londres. Portanto, eu já nem pensava que pudesse voltar a regressar sequer a Portugal em trabalho. E portanto, obviamente que nesse percurso houve muitas vezes que eu pensei em desistir. Houve uma fase, inclusive, que eu afastei-me e pensava aquelas coisas: não, Luís, tu tens que ter uma profissão e tens que ter uma vida correta. Mas pronto, depois era mais forte do que eu. E eu acabei por voltar e pronto. E tal, assumi que eu sou isto e tentar trabalhar com isso. Mas tive momentos muito perdido, muito perdido. Aliás, quando eu fui para Londres, então, eu... Assustou-te o facto de estares num país diferente, com uma língua diferente? Fascinou-me imenso, porque eu na realidade já tinha uma conexão com a cidade há muitos, muitos anos, porque os meus melhores amigos vivem lá, são o meu support então system. estavas mais à vontade. Sim, eu já viajava para Londres com regularidade para os visitar e sabes, eu tinha sido um sonho desde miúdo estudar em Londres, e foi adiado sucessivamente. E a primeira vez que eu fui à cidade tinha expectativas altíssimas, não é? Porque era um sonho e normalmente isso corre E a mal. representação em Londres é uma indústria. Sim, é diferente. A própria sociedade, ou seja, há discussões sociais que estão a acontecer agora em Portugal que já foram tidas há 20 anos lá. Portanto, é óbvio que não vale a pena sequer entrar em comparações. Mas para mim sempre me fascinou porque eu sempre achei que era um bocadinho a meca dos atores, não é? E na realidade é uma delas, verdade, pelo menos. sim. E eu sempre tive um fascínio muito grande por atores ingleses, como o Daniel Day-Lewis ou o Anthony Hopkins, entre outros. E na realidade, pouco tempo depois de filmar o Diário de Sofia, juntei dinheiro e ponderei ir para Londres estudar para o Old Vic.
onde o Rui Maria Pego está agora. Exatamente. E a vida deu umas voltas, eu acabei por não conseguir. Deu umas voltas, trocou umas voltas e eu acabei por não conseguir ir. Então, quase 10 anos mais tarde, quando surgiu a oportunidade, que não foi bem surgiu, foi tipo, caguei, vou-me embora. Fui. E na realidade não, foi exatamente o oposto. Eu cheguei a Londres e tive uma sensação tipo, Estou no sítio certo. pertence aqui, não sei como, mas é mesmo essa sensação. Pá, e pode ser obviamente impulsionado por ter lá o meu núcleo de amigos, mas de certeza que Muito é. mais tranquilo. E agora a pergunta que eu vou fazer, eu já sei a resposta, mas eu gosto de fazer estas perguntas assim, porque já sei a resposta e posso responder. A vida de ator é muito inconstante. Isso para ti é um desafio? Claro que sim. Ele vai dizer que sim. Não é? É isso que te motiva. Não pensas nos perigos, não é nos perigos, nos riscos que isso tem. Eu dou a perguntar isto porque eu sou exatamente o oposto. Eu estou farto de dizer isso. Eu sou a pessoa que se assusta com coisas muito inconstantes, com o não saber o que é que eu vou fazer para o mês que vem. Eu tenho histórias surreais. Eu já vivi coisas muito raras, mas como eu te disse há pouco, a determinada altura na minha vida eu percebi que era aceitar quem eu sou. E se assim é, eu tinha que ser responsável pelos meus sonhos, não é? Tinhas que ser responsável, porque é uma coisa que as pessoas, eu creio que não pensam muito, que é, imagina, se dá um sonho comum, eu gostava de ser rico. Sim, mas ser rico acarreta muitas responsabilidades e tu estás disposto a isso também? Então, quando eu aceitei quem eu aceitei que era isto que eu queria fazer e pensei, não, tipo, bora, é óbvio que eu não tinha bem pensado nas responsabilidades que vinham daí. Mas quando elas surgiam, eu responsabilizava-me por elas. Ok, eu estou aqui porque fui eu que decidi, então eu tenho que estar feliz, porque eu na realidade estou a fazer aquilo que eu quero. Por muito difícil que fossem as situações, e muitas vezes foram. Ainda hoje em dia é complicado, ou seja, eu não gosto sequer de falar de carreira, nem gosto de falar muito de profissão, eu acho que isto é mais um ofício, portanto eu terminei agora de fazer um projeto. Em que vais estar brilhante, Luís? Não sei se vou estar brilhante, mas que eu, sei lá, quando ganhei aquele projeto eu fiquei tipo, como é que é possível? Explica lá qual é o projeto. É a segunda série das Três Mulheres, onde eu farei de Francisco Sá Carneiro. Que é um símbolo. Para mim é o Dom Sebastião, porque toda a gente... Pronto, eu não me lembro. Ele morreu antes de eu 4 de nascer. dezembro de 1980. Exatamente, foi precisamente no dia de casamento dos meus pais. Portanto, eu não assisti, mas cada vez que se fala desta figura, não é? Uma figura de proa da política nacional, é sempre como se fosse o Dom Sebastião. Se tivesse cá Francisco Sá Carneiro, Sim. nada disto teria sido como foi. E sentiste esse peso da responsabilidade? Total. É que eu ainda por cima, uma das coisas que a Marta Gil disse bem, eu sou muito perfeccionista, ou tento ser, e eu não tive muito tempo para me preparar e... Ele está igual. Quando virem isto, ele está igual. É absurdo. Eu não tive muito tempo para me preparar, tive que perder muito peso, algum peso, rapidamente e fazer trabalho de pesquisa, e depois quanto mais pesquisava sobre ele, mais achava fascinante e mais via que um leque gigante de coisas que eu ainda tinha que conseguir absorver, e tentei marcar entrevistas com pessoas que o conheceram e não consegui, e aquilo estava-me a deixar um bocado desesperado, porque no fundo nós na série vamos explorar alguns momentos da vida pessoal dele, e eu queria perceber. Sim, isso também era que não vem nos livros, não é? Ele rompeu com tudo aquilo que seria o politicamente correto. Sim, a história dele é incrível. Eu não sei, isto foi um anjo, qualquer coisa, caiu ao meu corpo, eu não sei, porque nunca, sei lá, se eu fosse contar a história toda, ficámos aqui imenso tempo, é uma história Longa. raríssima, mas eu já tinha um projeto alinhado, e este casting surgiu à última da hora, e quando me disseram que eu fiquei, eu nem queria acreditar. Eu estava com um amigo meu, íamos a caminho do Portinho da Rábida, dos Galapinhos, eu nem queria acreditar, e de repente eu tinha tudo organizado para voltar para Londres. Portanto, fui tipo, volta atrás. Lá está, essa inconstante de vida às vezes dá bons frutos, não é? Sim, agora lá está. É um ofício, não sei o dia da manhã, portanto, agora estou aqui em Portugal e estou a fazer um compasso de espera, mas estou a pensar em regressar. Não sei se vou ter trabalho, não sei se não vou ter trabalho.
Por favor, contratem este senhor, não o deixem ir embora. Então, se eu te disser react, don't act, tu já falaste disto, o que é que me tens a dizer? Uau, a primeira coisa que me vai à cabeça é o John Fry. Definitivamente. He was quite the character, o John. O John, que faleceu recentemente, ainda por cima, foi uma pessoa muito, muito importante no meu percurso. Eu, naquela tal fase onde eu aceitei que ser ator era o que eu era, que eu tinha que ser completo de alguma forma, eu estava a estudar em Évora e eu regressei a Lisboa para voltar a estudar acting e para voltar a tentar entrar no meio, e eu já acompanhava os showcases da escola do John quase desde o ano em que Eu fui o primeiro eu aluno... estava lá, eu vivi o vosso showcase. Mas eu não cheguei a fazer o showcase, eu não conseguia acompanhar... Eu vi com Patrícia Castelo Branco, 2 deles. Sim, exatamente. Eu não cheguei a Mas- fazer o showcase, eu não cheguei ao final do curso, mas Ok. estive com ele. Eu saí para aí 2 meses por causa que estava a trabalhar na altura e não conseguia lidar com tanta coisa ao mesmo tempo e infelizmente tive que sair antes de fazer o showcase, mas pronto, eu estive lá nesse showcase também. Sim, na altura no Liceu Camões, salvo erro. Ali ao Era, pé exatamente. ao pé do Saldanha. E Exatamente. depois eu lembro-me de ir ver outro showcase que foi perto das Amoreiras, num auditório de uma escola que existe lá, que agora estou-me a esquecer. Ok, será o Liceu Francês, não? Não. É uma escola de acting que existe lá. Inimptus. Em Nidos. E pronto, e depois eventualmente ele passou mais tarde a dar aulas no Bairro Alto e fazia os showcases em alguns teatros, não é? Teatro do Bairro. Sim, o John foi muito importante porque eu regressei a Lisboa, e eu regressei a Lisboa assim um bocado desamparado e inscrevi-me à maluca, não é? E a determinada altura já nem conseguia pagar a escola, e foi o John veio ter comigo e teve uma conversa muito séria e me disse... Isto vai parecer super arrogante, mas foi literalmente o que ele disse. Ele disse: tu és muito bom, tu não podes desistir, e eu não quero que tu pagues, tipo, simplesmente vem às aulas. E aquilo mexeu muito comigo, não é? E no ano seguinte ele convidou-me para trabalhar com ele como seu assistente, para que eu pudesse continuar a estudar com ele sem ter que pagar. E mais do que esta hombridade que ele teve comigo, ou este apoio, ou esta valorização que ele me deu, os ensinamentos dele acerca do acting, eu acho que foi mesmo na murcha. Eu trabalhei com uma pessoa que naquele momento tinha que trabalhar, não só a tua vida pessoal vai estar sempre ligada ao teu trabalho, quer tu queiras, quer não. Portanto, se tu cresceres pessoalmente, o teu trabalho vai crescer. E portanto, naquela fase ele foi crucial, e ele não era um professor muito convencional. Mas se eu tenho... De todo, meus amigos. De todo. Mas ele tinha muitas das minhas referências e muito desta minha quase paixão pela verdade, sabes? Se eu E foi isso que... eu agora, desculpa eu estar a responder, mas como eu passei pelo mesmo... Não, tu passaste muito mais do que eu, pronto, tiveste uma experiência muito mais, mas é isso que eu ainda hoje... Por isso é que não foi tão inocente a minha pergunta pela verdade, e começar por aí... Foi essa a maior coisa que eu trouxe das aulas com o John. Foi perceber que representar, e é esta frase, isto é a base de tudo. Representar é não representar. E se nós fizermos isto, realmente é o melhor ensinamento que tu podes ter, que é reagir, não é? É teres a energia do outro e reagires a isso. Isso é uma mecânica... natural. E o John dizia, então, mas era uma questão que milhares de vezes perguntavam ao John, então, mas se a outra pessoa não te estiver na realidade a passar nada, porque pode acontecer, porque está-te a passar alguma coisa. já está-te a passar alguma coisa, exatamente. Pronto, foi uma pessoa muito importante, e que eu sinto que depois de ter falecido, e depois do William Asper em Nova Iorque, porque ele já estava a dar aulas em Nova Iorque, elogiá-lo como um dos melhores professores da técnica do mundo, e depois disto tudo é que de repente as pessoas se lembraram quantas pessoas é que ele tocou e quantas pessoas é que ele foi importante, e foi pena, deixou-me triste. E o John, acho que era uma pessoa que merecia mais, embora ele fosse realmente assim out of the box, e nós ainda... Sei lá, em Londres ele encaixaria que nem uma luva. Claro, sabes? cá em Mas Portugal aqui eu lembro destoava perfeitamente muito, as primeiras aulas que eu tive com ele, quando é aqueles exercícios repeat. Uau. Meu Deus, imagina, eu quero estar meia hora a dizer praticamente a mesma coisa
a olhar para outra pessoa, tipo, chega a um ponto... Mas ele tinha, ele tinha coisas que eu me Heart, que era o que ele dizia mesmo. passava. Rapido. Eu tinha coisas que me passava quando era aluno e agora, mais tarde, e muito do que eu aprendi com ele, na realidade, foi-me super útil em Londres, mesmo na escola. É que eu agora olho para trás e penso, que porra, é que eu agora compreendo. Às vezes ele estar a olhar para nós e estava tipo assim na cadeira dele, já tipo quase a dormir, estás a ver? Quase toda a gente a morrer na sala. Sim. E os dois a olharem um para o outro e naquilo. Porque o assim- exercício era assim, mas para quem não sabe e está a ouvir e pensa, o que é que estes estão a falar? Faz comigo, vamos só fazer um repeat. Era só repeat, isto, basicamente. Olá, 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 olá. olá. Estás-te a rir. 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 Pronto, se estão a achar isto estúpido, agora imagine, multipliquem isto por muitos minutos, cerca de meia hora, e estarmos nisto. E toda a gente a ver, mas sem texto, sem nada, só para trabalhar os impulsos e não pensarmos naquilo que estamos a dizer. E realmente resulta, efetivamente. No fundo é cortar com as máscaras que a cabeça nos põe. É incrível. E isso na altura não... Ai, que seca. Mas agora eu penso, realmente aquilo agora faz-me todo sentido. E aquilo que eu estava-te a dizer, eu ver o John assim, aborrecido nas aulas, eu olhava, mano, este gajo é professor, mano, este gajo não devia estar assim. Mas eu agora olho para trás e eu estou a ver alguma coisa que não tem verdade, eu fico exatamente como ele, fico completamente aborrecido. E isso de repente acontece, e isto acontecia exatamente com ele. Acontecia ali um momento de verdade, ele fazia logo assim, tipo, parecia sabes? Yeah. E acontece-me exatamente o mesmo. Portanto, daí eu dizer que a paixão pela verdade, ou seja, não me interessar o que é plástico, vem dele. E eu acho que isso é das coisas mais belas. E foi ele que me passou. Portanto, é uma pessoa que vai sempre fazer parte do meu percurso. E eu digo, até tenho agrado, agora que de alguma forma fiz alguns projetos grandes, de dizer, eu estudei com o John, porque vocês não ligavam puto à maior parte das pessoas que saíam do estúdio do John. Eu fui para Londres com o que aprendi com o John, tive algum relativo sucesso, voltei e o John foi importante. E se vocês não gostam do John, É isso mesmo. Tu és um ator muito metódico, já deu para perceber nesta conversa que estamos a ter. Quais são os teus rituais antes de fazeres entrar num personagem? cada processo é um processo diferente. Portanto, há algumas coisas que eu repito, isso que vão ser essas que eu vou enumerar, mas depois há outras coisas que eu acho que é o processo que te leva lá. Não é? Portanto, a primeira coisa básica que eu faço é ler os guiões, e leio normalmente, mas eu não quero dar um número, mas pelo menos 10 vezes, e leio sem qualquer tipo de ideia pré-concebida. Normalmente tenho um caderno ao meu lado, porque se me surgir, ou seja, se eu no meio da leitura, sem estar a pensar, me surgir qualquer coisa, eu tomo nota. E se fizer sentido, eu guardo mais tarde. Se não fizer sentido, descarto. Mas na realidade tento pôr o meu inconsciente logo a trabalhar com o texto. Se for uma personagem como o Francisco Sá Carneiro, neste caso, que foi uma figura que existiu, portanto, não, eu neste trabalho não tendo muito tempo para fazer o que supostamente deveria, eu trabalhei coisas muito específicas, gestos muito específicos, alguns discursos que eu sei que eram parafraseados da realidade, trabalhei esses discursos de forma a ter mais ou menos a mesma métrica e o mesmo tipo de intuação, para dar pelo menos a sensação, não é? Ou existir algum tipo de conexão com o personagem. Pronto. Depois de ler os guiões, tiro dos guiões somente as minhas cenas e aí começa um trabalho de preparar a cena. Que passa por coisas que tu já sabes, como encontrar actions e beats e objetivos e não sei o quê. No fundo, sublinhar o texto e escrever Escrever anotações, muita coisa, para ideias. saber quando é que se muda a intuação, quando é que se muda o subtexto. Mas eu não tento, não, porque eu tento que seja espontâneo no Exato, momento. sim, mas, sim. mas ou seja, eu faço um trabalho de casa. É mais o subtexto, tentar perceber Sim, o que é que está exatamente. por trás daquelas palavras. Eu faço um trabalho de casa completo para que eu depois tente, nem sempre consigo, largar tudo e no momento deixar que a coisa aconteça. Outra coisa que eu faço e que tenho vindo a fazer mais é trabalhar o corpo, ou seja, por exemplo, para o Francisco eu perdi alguns quilos, já para a espia tinha ganho alguns quilos. Isso implica ter uma rotina com o que eu como e de exercício físico específica. Portanto, por exemplo, eu
para o Francisco, deixei de ir tanto ao ginásio e comecei a fazer um bocado mais de yoga, mais de alongamentos e de exercícios mais aeróbicos. Isto tem muito trabalho, isto será Ah? tarde, meus amigos. Sim. Mas, but for me it's fun. Portanto, por exemplo, eu mal cheguei aqui e tu disseste, estás louro. Eu, tipo, sabes, acordar de manhã todos os dias e tipo, uau, sou diferente. Eu gosto disso. Tenho outra vida. E por ser diferente, vamos aqui a um momento também diferente nesta temporada do Pessoas Humanas, que é o Diz-me Coisas. Diz-me Coisas. E é aquela parte em que as pessoas que vêm aqui ao Pessoas Humanas me trazem qualquer coisa, um artigo, uma música, qualquer coisa. Luís Eusébio, o que é que tu decidiste trazer para o Pessoas Humanas? Ele é que vai apresentar a coisa que trouxe aqui para o Pessoas Humanas. Não é preciso estares assim. Eu acho que meio mundo vai ficar feliz com aquilo que tu trouxeste. Esta é aquela parte para... para a Marta Gil que dizia que eu era um... Bom, então, eu trouxe o Top Gun. A banda sonora denuncia. Sim. Conta-me, fala-me do Top Gun na tua vida. Então, porque o Top Gun? Para mim o Top Gun é esta música. Sim. Grande- Ou Não é? Highway to the Danger Zone. Ele até canta e tudo. Mas esta para mim, eu acho que esta é Sim, muito sim, mais aquela cena romântica. romântica, não é? em que Toda a ele gente encosta à parede, apaixonadinha. depois ela Berlin. conduzir a moto quando está chateada com ela a conduzir atrás no Porsche. Sim. Ui, lindo, bonito. Então, Portanto, estão a passar aqui umas imagens para vocês recordarem. porque o Top Gun? Porque de todos os filmes que eu já vi, e eu nunca consigo escolher um que me tenha sido. Há vários, sei lá, Magnolia, sei lá, tantos filmes que me foram marcantes. O Top Gun vai ocupar sempre um lugar especial, porque foi a primeira cassete VHS, portanto, já estou a dizer mais ou menos a idade que eu tenho. A primeira cassete VHS que me foi oferecida, que era de uma tia minha, e ela deu-me. E eu tinha um leitor de cassetes do meu avô, que eu muitas vezes roubava no meu quarto, porque eu passava muito tempo trancado no quarto já naquela altura. E eu vi o Top Gun tantas vezes, mas tantas vezes, que eu desmagnetizei a cassete. Eu sabia o filme de cor, mas de cor. Sabes alguma line ainda? O clássico, I feel the need for speed. Tenho tantas. Portanto, vai haver agora o novo, não é? Em 2022. É o Top Gun 2. Devias ter sido convidado, Luís. Sim, David, eu vou-te confessar aqui um... Pá, agora dizias que realmente ias entrar no filme. Eu adorava isto. David, eu vou entrar no filme. Não. Opa. Durante muitos anos eu sonhava fazer o Top Gun 2 e fazer de filho da personagem do Tom mas Cruise. olha, podias. Neste momento podias. Mas não, Adorava, infelizmente. mas não Vai para o aconteceu. 3. É para o 3. É para o 3. É para o 3. Já veio o 2, sabes, durante muitos anos sempre se negou que fosse haver um 2. Portanto, essa esperança era tipo um sonho ilusório. Quando eles começaram a pré-produção, eu que sou super fã, não é? Soube esta porra através do IMDb, eu fiquei logo, como? Quando? Onde? Vou? Já? Hã? E de repente, pronto, já estava tudo fechado, depois veio o Covid, fecharam as filmagens, agora regressaram, pronto, perdi-me. Não faz sentido. E quais eram os sonhos do Luís Eusébio que recebeu esta cassete, nessa altura? Lembras-te? Lembro. Eu quando recebi esta cassete, eu acho... O meu primeiro sonho era ser padre. Sim. Ok. E depois... Nada contra, mas porquê querias ser padre? Olha, não sei. Eu sei que a minha avó era muito católica e eu cresci... Eu fui escoteiro, católico. E tirei a primeira comunhão, essas coisas todas. E creio que era uma figura que por algum motivo me fascinava. E em miúdo tinha aquela panca. Depois, uns anos mais tarde, eu acho que vai bater mais ou menos nesta da altura do Top Gun, eu queria duas coisas, ou ser rico, ou ser taxista. Para tu veres a... Padre, rico e taxista. Estás a ver a disparidade. Isto não faz sentido, eu não faço sentido nenhum. Eu acho que, olha, eu queria ser arqueólogo, queria ser o Indiana Jones a minha vida toda. Depois queria ser biólogo, depois queria ser professor de história. Isto ainda estava mais ou menos. E acabei a fazer comunicação social. Portanto, também... E acabaste muito bem, porque tu és muito bom naquilo que fazes. Acabou aqui o Pessoas Humanas, vem sempre. Então, querias rico e taxista. E porquê é que não foste, porquê é que não és taxista? Vamos lá saber. Porque depois, mais tarde, ganhei o fascínio pelo futebol e queria ser futebolista. Ainda te conheci na face futebolista. Exato. Depois foi.
Portanto, eu conheci-te quase desde Sim, pequenino. Desde pequenino. Sim. Ai meu Deus, eu acabei de roncar. Hã? Sabes quando tu fazes aquele rir e fazes... Acontece, olha, a mim quando me rio bom. muito, com muito gosto, acontece muito isso. Que eu já relaxei, porque depois, Claro, agora depois já daquela entrada a pé juntos da Marta Gil, que eu agora fiquei já aqui todo estamos todos à emocional. vontade. Portugal é muito pequenino para ti? O que é que mudarias na cultura em Portugal, por exemplo? Eu não conheço, honestamente falando, e isto vai parecer estranho, mas eu não conheço pessoas tão capazes e de alguma forma fascinantes como os portugueses, como a cultura portuguesa, mesmo. É óbvio que temos pontos fortes e pontos menos fortes, mas como povo somos realmente extraordinários. E se calhar senti isso mais quando comecei a viajar e vi a valorização que dão algumas das coisas que nós tomamos por garantidos na nossa educação e da nossa cultura. Acho que nós ainda sofremos muito e uma das coisas fascinantes para mim deste trabalho de pesquisa para o Francisco Sá Carneiro foi realmente compreender de onde é que nós viemos pré-74 e 25 de abril de 74 para a frente. Perceber o que é que foi o verão quente que tivemos à beira de uma revolução, de uma guerra civil gigante, as tentativas de golpe de Estado que existiram, perceber que não tínhamos leis, portanto somos uma democracia muito recente e depois existiram muitos episódios errados e nós vínhamos de uma ditadura muito grande. Que ainda tem muito peso em Portugal e muito as pessoas peso. não têm essa noção. Mas tem muito peso porque a taxa de analfabetismo era enorme. Tivemos completamente fechados ao mundo, éramos um povo muito... eu acho que o peso da igreja aqui, da religião, também teve uma influência muito castradora e muito julgadora, e ainda estamos a adaptar-nos. A Não nos adaptar- podemos a esquecer adaptar-nos. que os meus pais passaram a infância deles sob ditadura. Sim. Os É meus muito avós, recente. metade da vida deles, para aí, sim. Sim, não estou a dizer mentira nenhuma. Pá, e metade da vida deles foi passada em ditadura. Portanto, e é bom que não se esqueça isso e que se esqueça o que é que estas pessoas passaram neste Muito momento. mal. Mas ainda estamos a Estamos sair num processo disso, de transição, num processo. estamos num processo onde até mesmo a máquina democrática e a máquina política e a justiça ainda estão a tentar como é que eu posso dizer isto? Desenvolver-se, apagar alguns vestígios de alguns compadrios, porque repara, tu construíste uma democracia inexistente e é óbvio que as pessoas que a construíram tiveram lugares de poder que depois também não querem largar e depois... Agora, nós começámos uma república torta, não é? Porque aquilo nunca se endireitou, aqueles primeiros tempos, e depois foi direto para a ditadura até 74, portanto foi ontem. Sim, foi muito complicado. Então, como país, estamos num período de transição e o que eu gostava de ver mais no meu país era aceitarmos as nossas responsabilidades, tal como tu tens que aceitar as responsabilidades dos teus sonhos. Se tu queres que um país funcione, se tu queres ver determinadas coisas a funcionar, mesmo em ações pequenas no teu dia-a-dia, seres exigente com os políticos ou participares, ou no teu núcleo de amigos seres uma pessoa aberta ao diálogo e que tem a capacidade de tentar compreender e criar empatia com o outro, que é uma coisa que eu acho que se está a perder e é perigoso, já ia ajudar muito no sentido de criarmos uma consciência, porque nós somos um país pequeno e temos orgulho em quem somos e no nosso país. Se tivermos uma determinada consciência social onde estamos de alguma forma juntos, conseguimos de certeza nos organizar de forma a elevar as coisas. Há coisas em Portugal que eu passo-me. Eu vou-te contar um pequeno episódio, não quero... Eu estava atrasado para uma reunião no Chiado e entrei no metro nos Anjos e tinha 4 máquinas de bilhetes e eu fui lá para comprar um bilhete e tinha só o cartão multibanco. E numa máquina não funcionou, noutra máquina não funcionou. Fui ao senhor que está lá a trabalhar, o segurança, e disse: olha, desculpa, o meu cartão não está a funcionar. Olha, pode tentar na outra máquina. Fui a outra máquina, não funcionou. Então tenta na outra que é só de cartões. Fui lá, não funcionou. Ele finalmente saiu para ver o que é que se passava. Isso deve ser do cartão. Experimentei com outro cartão, mandou-me correr as máquinas e o tempo a contar. Correr as outras máquinas todas, não consegui comprar o bilhete. Eu assim, olha, eu já experimentei 2 cartões, já fui às máquinas todas, eu tenho que apanhar a viagem, o que é que você recomenda que eu faça? E ele disse assim, olha, tem que ir à rua levantar dinheiro no multibanco e voltar. Eu olhei para ele, passei-me.
este país é uma vergonha, isto só em Portugal, porque isto é só em Portugal, já me aconteceu em Londres, o Oyster não passar, e eu digo, olha mate, it's not working, e o gajo faz-me assim, clique, e a minha vida continua. Certo. E isto pode parecer uma coisa super picuinhas, mas é um... Preocupamos-nos com coisas demasiado pequenas e não nos preocupamos com outras? Será isso? Não, se nós não conseguimos funcionar e ter determinada consciência em coisas pequenas, como a porra de uma máquina de um bilhete, e se não funciona a máquina, porque pode acontecer, tipo, simplesmente, olha, vai lá alguém há de tirar. Uma coisa fácil, tipo, eu não estou a pisar a tua vida, não é? O teu tempo é importante, eu não estou a pisar a tua vida, e eu estou a fazer a minha e tipo, não nos estamos a pisar, não é? E isto não está a funcionar, é o meu trabalho apoiar-te aqui, portanto vai. Uma coisa simples, não é? Termos esse tipo de consciência. Parece que somos tipo um bocado, não sei, desleixados para connosco, desleixados depois às vezes com o que estamos a fazer e depois, se for preciso, passamos mais tempo preocupados com os outros. Ai, aquele está a fazer aquilo. Sabes a história da andota do caranguejo? Conta-me. Está um pescador inglês, um alemão e um português à pesca do caranguejo. E o alemão e o inglês estão-se a rir do português porque ele não põe uma tampa no balde. Ok. E o português começa-se a rir e diz, vocês é que não percebem, isto são caranguejos portugueses, quando um está a fugir do balde, os outros puxam para baixo. Estás a ver esta história? Sim, sim. Tá. Faz sentido. Percebes? Eu nunca tive... eu não sou muito... irónico, não sou muito bom a expressar-me, mas eu tenho uma amiga minha que é russa, mas que já está em Portugal há muitos anos. E ela é arquiteta. E ela disse-me, uma pessoa incrível, super simpática. E ela disse-me que estava a ter problemas no ateliê, que as pessoas agora não gostavam muito dela. Eu disse, mas isso é tão estranho. Ela disse, pá, eu acho que houve um e-mail que circulou pelo escritório onde as pessoas ficaram a saber quanto é que eu estava a receber. E disse, mas o que é que isso tem a ver? É porque eu acho que estou a receber mais do que algumas pessoas que estão lá no ateliê há algum tempo. E essas pessoas que se davam até bem comigo, agora estão tipo furiosas. O que elas não sabem é que quando eu fui renovar o meu contrato, eu fechei-me 6 horas numa sala com 3 homens, neste caso, superiores, a dizer não, paguem o que eu acho que eu mereço, paguem o que eu acho que eu mereço. Se eles dissessem que não, eu seguia, mas eles aceitaram. Portanto, eu simplesmente fiz o que eu achei que era justo para mim. E as pessoas, em vez de pensarem assim, mas ela conseguiu, eu também posso, ou se calhar eu também posso puxar por mim e ir, ou seguir o caminho dela, não. Baixam as outras. Fecharam-se e começaram tipo, a fazer tipo bullying, office bullying, estás a ver? E eu em Londres senti exatamente o oposto. Em Londres eu senti que é tudo, pá, e não venham-me com as desculpas que é muito maior, é muito mais dinheiro. Sim, mas a cultura também é diferente, é tudo mais bubbly, sabes? E eu acho que isso faz as pessoas metem-se menos na vida uns dos outros, é outra coisa. Portanto, tu tens mais espaço para seres quem és e fazeres o que te apetece. E o que é que te faria mudar de vida? Em que sentido mudar de vida? Mudar totalmente Estou a de vida. ganhar tempo. Totalmente mudar de vida. Deixar de ser ator. A morte. Isso é demasiado trágico, Luís. Mate. Drama is my living. Não vou mudar nunca. Acho que foi um processo irreversível que se deu a determinada altura na minha vida e eu não vou mudar nunca. Portanto, com menos sucesso ou mais sucesso, não vai mudar. Eu já tenho que fazer, eu tenho trabalhos paralelos muitas vezes, sei lá, para me suportar ou suportar também coisas que eu gosto de ter na minha vida, não é? Poder viajar e comprar os livros que eu gosto de, não sei o que, essas coisas. Em Portugal não se paga assim tão bem, não é? E muitos dos meus trabalhos como ator foram em Portugal, especialmente agora no passado recente, portanto eu já fiz todo o tipo de trabalhos. Eu já trabalhei no cinema, já trabalhei numa loja de roupa, já distribuí publicidade, já fiz todo o tipo de trabalhos. E nunca me incomodou isso. Mas eu nunca deixei de ser quem eu sou. Nem nunca mudei dessa forma. Portanto, acho que isso já não vai acontecer. Tu és tão certinho, e por isso mesmo vou ler aqui uma frase de uma senhora, eu não sei se consegues adivinhar de quem é. Eu sei que tu gostas de citações, portanto tive de trazer uma citação. A desordem é necessária, por isso Dionísios existe, porque é na desordem que vamos sorver a ordem. A ordem constante estagna, apodrece. Então tem que vir a desordem como uma espécie de purga para voltarmos à ordem. Quem é que disse isto? Natália Correia. Nossa, ele vai ganhar tudo. Ele vai ganhar os 50 mil euros. É mesmo a Natália Correia. Como assim? Mas tu tinhas lido isto? Não.
Mas é o tipo de escrita da Natália. Estão a ver como este homem estuda bastante para o personagem. Como assim? Nem é a personagem dele, é de outra pessoa. Que neste caso é da Soraya Chaves, exatamente. Sim. Que fez contigo. Sim, mas literalmente foi isto. Eu nem te posso. Gostava de muito dizer que li muito livros Mas da é o Natália, estilo mas dela. não. É o estilo dela. Portanto, mal tu começaste, eu na realidade tem que ser Natália. Muito bem. A vida pessoal pode ser afetada pela desordem laboral? Total. Eu não tenho vida pessoal nenhuma, é inexistente. Bem, agora comecei eu já a chorar. Conta-me Mate, eu tudo. Eu ando de casa às costas há uns 15 anos, não é? Portanto, e financeiramente nunca foi muito estável. E sempre que eu tinha algum dinheiro, há sempre um workshop que eu quero fazer. Ou há sempre. Existe sempre qualquer coisa que eu coloco como prioridade. Eu acho que é muito difícil, especialmente à medida que tu vais envelhecendo, não é? Seres até de alguma forma cativante para alguém, porque é muito exigente estar com alguma pessoa que tem uma profissão destas e que ainda por cima coloca acima de quase tudo o resto. É muito complicado. E depois, como financeiramente é muito instável e a minha própria vida é um bocado instável, não é muito apelativo, eu acho. Estás com uma pessoa assim a partir de determinada altura. Ou seja, sei lá, pode ser muito rock and roll e se calhar quando és mais novo até tipo, há alguma graça e não sei o quê, assim, é meio mistério, não é? É assim aventura. Foi o que eu disse, eu acho que a vida deste senhor é um mistério para mim. Sempre que eu passo muito tempo em casa a ler livros, quieto. Tu és um mistério para mim, mas vá, diz lá. Mas sim, não tenho vida pessoal nenhuma. E já que estamos a falar aqui muito emocionalmente, emocionas-te muito ou não? Sim. É? Sim. Eu acho que tu és tão controladinho. Mas isso é uma das minhas máscaras, não é? Lá está. Porque especialmente quando a vida de alguma forma é difícil ou mais difícil do que o normal, ou o que nós sentimos que é o normal, tu crias muitas máscaras para te defenderes, não é? E eu controlar as minhas emoções é uma delas, porque se eu não tivesse essa capacidade, tinha entrado em desespero. Mas tu és muito calmo e transmites muita calma a quem trabalha contigo. Eu admiro isso porque eu sou exatamente o oposto. Eu sou uma bomba. Tipo, eu tenho essa noção. E agora com a idade deu-me essa calma que eu não tinha quando era mais novo. Mas sabes eu uma nunca coisa... fui... Eu sempre fui muito mais... Tipo, bulldozer. E eu gosto muito de estar com pessoas que me dão calma, porque eu sou exatamente... E tu és uma dessas pessoas. Quando eu trabalho contigo, tu podes estar bem nervoso, mas estás tranquilo. Sabes... eu não me recordo... eu não me recordo quem é que me disse isto, mas houve alguém que me disse um dia... eu não sei se estás ansioso ou estás preocupado ou tipo, isto é um problema. Eu disse, não, mano, o problema é seres mãe solteira e não saberes o que vais dar de comer aos teus filhos. É verdade, e é mesmo verdade. Isso é que é o problema, ou seja, vou ter uma estreia e estou preocupado porque quero parecer bem. Não, mano, isso não é uma preocupação. Preocupação é seres uma mãe solteira e não sabes o que vais dar de comer aos teus filhos. É verdade. Level it down. Exatamente. A ansiedade pode existir, mas de alguma forma ajuda-me a contextualizar a coisa, não é? Eu estou preparado, estou dentro do melhor das minhas capacidades. Tipo, vou fugir. Não vou fugir. Vai acontecer, eu vou fazer isto. Level it down. Tipo, o fim do dia, se falhares, vais ficar furioso, vais chorar, não sei o quê, vais aprender. Segue. Level it down. Level it down. É aqui o conselho. Como é que se chama aquela cena da internet? Porque eu sou o ACMR. ACMR, sim. Level it down. Bom, agora vamos sair aqui de coisas mais emocionais e vamos ao nosso jogo final, que não tem jingle, que se chama Se Tivesses. Eu vou fazer perguntas rápidas e só tens de responder sem pensares. Toda a gente depois diz assim, não me está a ocorrer nada. Estão a pensar, só que não querem dizer. Portanto, não podes pensar naquilo que eu te vou perguntar, está bem? Então, vamos a isso. Em 3, 2, 1. Luís Eusébio. Ok. Se tivesses de emigrar para um país, qual seria? Brasil. Se tivesses de representar numa sala de espetáculos eternamente, qual seria? Old Vic. Se tivesses de conhecer a mesma pessoa a vida inteira, qual seria? Marlon Brando. Se tivesses de evitar um personagem, qual seria? Muhammad Ali. Se tivesses de lançar uma música para sempre, qual seria? Tango. Se tivesses de escolher uma pessoa para contracenar para a vida, quem seria?
Joaquin Phoenix. Se tivesses de pedir no Uber Eats alguma coisa para comer, o que é que pedirias? Pizza. Se tivesses de contar um segredo a alguém, a quem contarias? Joaquim. Se tivesses de mandar calar alguém, quem calarias? Um nome que eu não quero mesmo nada dizer, mas que existe na esfera hoje em dia e que Ok. foi o primeiro nome que surgiu. Tu estás a dizer para ser reativo e eu mandava calar essa pessoa com uma pinta. Ok, Bora. eu acho que consigo perceber Ok. telepaticamente o que é que estás a dizer. Se tivesses de voltar atrás no tempo, a que altura voltarias? Aos meus 6 anos. Se tivesses todo o dinheiro que quisesses, o que é que tu farias? Tudo o que eu faço hoje em dia, mas apenas melhor. Se tivesses de escolher um filme para descrever a tua vida, qual seria? Top Gun. Se tivesses de escolher uma pessoa para elogiar para sempre, quem escolherias? A minha mãe. Já está. Foi rápido. Oh, que bonito. Sabes, toda a gente diz a mãe aqui. É bonito. Sim, mas eu dizer a minha mãe ainda por cima de instinto é muito raro. Pronto. Não vamos fazer aqui Não, um momento emocional da vida. Eu não disse nada, repara. Eu estou calado e posso avançar já diretamente para a próxima pergunta. Ok. Eu disse que isto não era emocional. Ok. Portanto, não vou explorar essa parte. Agora imagina, estamos nesta sala, que não é uma sala, estamos em cima de um palco. Nada melhor, o que eu escolho para este podcast, só para ti. Deixa-te dizer que isto é tudo incrível e acho que estás a fazer um trabalho brutal. Eu tenho muita inveja, honestamente, mas é aquela inveja que eu sinto que é positiva. Quem me dera eu ter esta dinâmica. Pronto. Não, tipo, a tua organização logística disto tudo está incrível. Tu estás mesmo a sério. Não, Adoro. tipo, estou mesmo a falar a sério. Sei lá, como eu tenho a dinâmica de me fechar a ler livros sobre acting e coisas que me interessam e de treinar coisas ao espelho, de fazer essas coisas, eu às vezes adorava, sei lá, escrever ou fazer um podcast ou preparar um filme na minha cabeça, qualquer coisa. Mas depois há sempre vida a acontecer, não é? O facto de teres vindo para aqui 2 horas de antecedência, montares este setup todo incrível com o qual tu investiste o teu dinheiro, o trabalho que tu tens a editar, blá 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 blá, isto é incrível. Olha, Não, muito it really obrigado, is. só posso agradecer. Não, mas na sério. Vocês é que são incríveis, eu só sou aqui a pessoa que faz perguntas. Tu não gostas estranhas. de receber elogios, ficas assim tremido. Ok. Eu disse que não era a parte emocional da coisa. David Carrunha, qual é a pessoa mais importante da tua vida? Não vires o jogo para mim, Luís Eusébio, que eu é que te convidei. Imagina que estávamos neste palco, tinhas os teus amigos todos aqui em cima, tu estavas cá invisível. O que é que gostarias que eles tivessem a dizer sobre ti? Sabes que os meus amigos mais próximos, nós temos uma relação realmente, e eu só me apercebi alguns anos mais tarde, alguns anos atrás, realmente incrível. Primeiro, eu gosto de acreditar que somos seres humanos não tóxicos e que temos uma confiança muito grande uns nos outros e que dizemos o que não gostamos e o que gostamos. Portanto, o que eu gostaria que eles dissessem, eu creio que são coisas que eles na realidade já me disseram a mim em determinados momentos. Que não existe pessoa mais leal do que eu, e eu vou passar a expressão do Duarte, que é um deles. O Luís, se precisasse de comer um bocado de merda por tua causa, ele comia sem pensar. É tanto esse tipo de lealdade, que têm orgulho em mim, porque eles foram pessoas e ainda são muito importantes, que me viram todas as minhas curtas-metragens. Que seca! Estás a perceber? Que estão sempre presentes e a apoiar-me e que me ensinam muito. Eu acho que é isso, que sou leal e que tenho orgulho em mim. Eu não precisava de mais. E que gostam de mim. O que é uma pessoa humana? Porque sou um gajo muito marado. Calma, esta é a pergunta. Uma pessoa humana. Uma pessoa humana é aquela que larga o ego e abraça o amor, de alguma forma. E dessa maneira abre-se verdadeiramente às pessoas e ao mundo. Porque a humanidade já está lá dentro dela e nós é que tapamos. É uma pessoa que se destapa. E foi muito bom destapar contigo neste Pessoas Humanas. Luís Eusébio, és uma pessoa humana. Obrigado por teres aceitado e te ter visto mais uma vez, que já não nos víamos há algum tempo. E espero que continues a voar
para bem longe e também cá em Portugal. Por favor, não deixe este rapaz sair de cá. Sabes que gosto muito de ti, és muito humilde e isso é uma qualidade que os atores acho que deviam ter todos. E sempre que alguém te liga, tu és daqueles que diz logo sim, a gente faz e o que é para fazer e agora não tenho tempo e agora... Mas obrigado, e sei que vais ter uma carreira brilhante pela frente porque tu és ótimo, és muito esforçado por aquilo que fazes e acima de tudo não fazes isso pela fama. Portanto, a tua intuição, a tua motivação para seres ator é outra e isso é muito importante e acho que devia haver mais pessoas como tu nesta profissão que é ser ator. Portanto, olha, desejo tudo e sabes que podes sempre contar comigo com pessoas humanas. Pronto. Vá. Obrigado. E, portanto, ele estava-me a dar as mãozinhas para quem não está a ver. E para quem não. Há quem possa ver no YouTube, mas quem está a ouvir só o podcast não está a perceber. Claro. E ele sabe que eu gosto muito dele. E eu gosto muito de ti. Adoro-te. Aliás, Marta Gil, David Carronha, Tomás Caetano, Frederico Ei, Barata, Marta Osiesca. toda, maravilhosos. Diário de está ser. sempre no meu coração. Sempre. Pronto, agora é a parte em que eu começo a chorar. Não vou chorar. Quanto a nós, voltamos no próximo Pessoas Humanas, com mais pessoas humanas, como o Luís Eusébio. Até lá, fiquem bem e tentem ser, claro, sempre pessoas humanas.